O céu ao entardecer irrompe em um espetáculo de movimento. Milhares de estorninhos se movem em uma murmuração, moldando o ar como uma única entidade fluida. Não há um maestro visível, nem um líder aparente, mas a formação se contorce, se expande e se contrai com uma sincronia que desafia a compreensão. Este balé aéreo é uma das maiores anomalias da natureza, capturando a atenção pela complexidade e beleza de um movimento tão perfeitamente orquestrado, que parece desafiar as leis da organização. Intuitivamente, esperamos que uma organização tão perfeita exija um líder central ou uma comunicação complexa e sofisticada. Sabemos que esses animais não possuem telepatia ou um sistema de rádio para coordenar cada um de seus movimentos individuais em tempo real. O que permanece desconhecido é o mecanismo exato que permite a cada indivíduo contribuir para essa coreografia sem receber ordens diretas. Compreender isso é crucial para desvendar uma forma fundamental de inteligência animal que opera fora da nossa percepção habitual, influenciando não só sua sobrevivência, mas também abrindo portas para novas abordagens tecnológicas. Imagine o fluxo do tráfego em uma rodovia movimentada durante o horário de pico. Embora não haja um condutor central ditando cada ação, os carros se movem em padrões emergentes. Ondas de frenagem, acelerações e até engarrafamentos se formam, tudo como resultado das decisões locais de cada motorista em relação aos veículos à sua frente e ao seu redor. Essa analogia visualiza como a ordem global pode surgir de regras simples aplicadas localmente, sem a necessidade de um comando central. Pequenas variações nas reações individuais se somam, criando um efeito visível em todo o sistema. A demonstração do tráfego revela que a coordenação nos bandos de estorninhos não é uma questão de obediência a um líder invisível, mas de interação contínua. A consequência imediata é que a solução para o mistério não reside em um comando superior, mas nas regras que governam o comportamento individual de cada ave. Isso conecta a observação inicial à primeira grande revelação. A busca por uma inteligência central é um desvio. A verdadeira complexidade reside na simplicidade das interações de cada ave com seus vizinhos mais próximos, um conceito que vamos explorar em detalhes, desvendando as leis que regem essa dança aérea. A ciência identificou 3 regras básicas que governam o comportamento individual de cada ave em um bando, funcionando como forças que moldam o movimento coletivo. Essas regras, descobertas através de modelos computacionais e observações de campo, segundam a separação, o alinhamento e a coesão. Elas operam de forma interligada, cada uma garantindo um aspecto diferente da dinâmica do grupo, mas todas baseadas em informações locais. É a interação desses princípios fundamentais que desvenda o enigma da coordenação perfeita. A primeira dessas regras é a separação. Cada animal mantém uma distância mínima dos seus vizinhos mais próximos, agindo como se tivesse uma bolha invisível ao seu redor. Essa ação instintiva é crucial para evitar colisões no ar, mesmo em densidades altíssimas. É a razão pela qual, apesar da proximidade e da velocidade, as colisões dentro das murmurações são incrivelmente raras, garantindo a integridade física do bando. Essa regra assegura que o bando se mantenha coeso sem se transformar em um amontoado caótico de corpos. Em seguida, temos a regra do alinhamento. Cada ave tenta igualar sua velocidade e direção às de seus vizinhos mais próximos, em uma calibração contínua e em tempo real. Observações mostram que mudanças na direção ou velocidade de um pequeno grupo de aves se propagam rapidamente pelo bando, mantendo a coerência do movimento. Essa resposta contínua, baseada no vetor de movimento dos vizinhos, é fundamental para que o grupo se mova como uma unidade, embora não explique como o bando se mantém unido, sem se dispersar. A terceira e última regra é a coesão.
Cada animal se move em direção ao centro de massa dos seus vizinhos próximos, exercendo uma força de atração que impede o grupo de se fragmentar. Esta zona de atração complementa a zona de exclusão da separação, criando um balanço que permite ao bando manter-se unido. Mesmo com movimentos evasivos e separação momentânea, o bando raramente se divide, indicando uma tendência constante de reagrupamento. Essas três regras, juntas segundosão a base para a coreografia complexa. É aqui que a nossa compreensão da inteligência do bando se transforma radicalmente. A mente coletiva, ou inteligência do bando, não é uma entidade central que comanda, mas uma propriedade emergente da adesão de cada indivíduo a esse pequeno conjunto de regras locais e simples, sem conhecimento do estado global do grupo. Cada ave reage apenas aos 6 ou 7 vizinhos mais próximos. A soma dessas interações individuais gera um padrão global coeso. A ausência de um ponto único de falha torna o sistema incrivelmente robusto e resistente a perturbações, uma vantagem fundamental para a sobrevivência. O princípio operacional do bando, portanto, é a regra do vizinho. Cada animal se preocupa apenas com um pequeno raio de indivíduos ao seu redor, e não com o bando inteiro. Estudos de modelagem computacional demonstraram que apenas a interação com um número limitado de vizinhos é suficiente para gerar padrões de bando complexos e realistas. Essa visão limitada é energeticamente eficiente, pois o animal não precisa processar informações de milhares de outros. Isso simplifica a complexidade percebida do fenômeno, mostrando que a inteligência coletiva não exige capacidades cognitivas extraordinárias de cada indivíduo. A combinação dessas três regras básicas e a regra do vizinho geram as formas dinâmicas, fluidas e complexas observadas em murmurações. Simulações computacionais, ao aplicar essas regras, reproduzem com precisão os padrões de redemoinho, alongamento e compressão dos bandos reais. A estética e a eficiência dessas formas permitem ao bando mudar de direção em milissegundos, sem quebrar a coesão. Essa capacidade de gerar ordem e complexidade a partir da simplicidade é a essência da auto-organização. A revelação de que sistemas análogos de auto-organização são comuns na natureza amplia a relevância desse conceito. Cardumes de peixes, colônias de formigas e enxames de abelhas operam com princípios similares de regras locais. Cardumes de peixes se movem em uníssono para confundir predadores, enquanto formigas seguem trilhas de feromônios, criando rotas eficientes de forrageamento. Até mesmo algumas plantas e bactérias exibem formas rudimentares de comportamento coletivo. Isso reforça a ubiquidade do fenômeno, mas levanta uma questão crucial sobre a vantagem evolutiva. Qual é, então, a vantagem evolutiva de operar como um superorganismo descentralizado? Porque a seleção natural favoreceu essa estratégia, apesar do aparente custo e complexidade de manter um bando tão coeso. Cada estratégia biológica tem um custo e um benefício, e o bando é uma solução otimizada para desafios específicos. A necessidade de justificar a complexidade e o custo de manter um bando tão coeso em termos de sobrevivência e reprodução é fundamental para compreender sua persistência e sucesso. Um dos principais benefícios é o efeito de confusão. A mudança constante de formas e densidades do bando dificulta a mira e o ataque de um predador, como um falcão ou gavião. Vídeos mostram predadores tentando atacar bandos, mas falhando repetidamente devido aos movimentos imprevisíveis e à falta de um alvo único. A massa de movimento e a alteração rápida de cor, devido à luz refletida nas penas, sobrecarregam o sistema visual do predador, tornando a caça uma tarefa quase impossível. Outra estratégia de defesa crucial é o efeito de diluição. Em um grupo grande, a probabilidade de um indivíduo específico ser atacado diminui drasticamente. Em um bando de 1000 aves, a chance de uma única ave ser a vítima é de 1 em 1000,
tornando o ataque individual muito menos provável. A vigilância coletiva também é aumentada, com mais olhos e ouvidos detectando predadores mais cedo. Isso complementa a proteção, transformando o número em si em uma forma de defesa. O principal benefício da coordenação coletiva, portanto, é a sobrevivência através da defesa aprimorada contra predadores. Os efeitos de confusão e diluição combinam-se para otimizar as chances individuais de escapar do ataque. O bando atua como uma fortaleza dinâmica contra ameaças externas, onde a união, literalmente, faz a força. Apesar de parecer caótico, o objetivo final dessa coreografia é a preservação da vida de cada membro do grupo, transformando a murmuração de um balé para uma tática de guerra. Apesar das vantagens de sobrevivência, a estratégia do bando não é sem ônus. Manter a coordenação precisa exige um alto custo energético, demandando atenção constante e esforço físico significativo de cada indivíduo. Cada ave precisa estar sempre atenta a múltiplos vizinhos e ajustar sua trajetória e velocidade em milissegundos, consumindo calorias extras. Esse gasto de energia pode impactar outras necessidades, como a busca por alimento ou a reprodução, gerando um trade-off importante. Além do custo energético, o sistema de bando apresenta vulnerabilidade a cascatas de informação. Um erro ou um pânico de um único indivíduo pode se espalhar rapidamente e desestabilizar todo o grupo. Cenários hipotéticos, ou mesmo observações, mostram bandos reagindo exageradamente a uma falsa ameaça, perdendo tempo e energia em uma manobra desnecessária. Essa eficiência na propagação de informação, que é uma vantagem para a defesa, também pode ser uma falha comparável a uma notícia falsa se espalhando rapidamente em uma rede social. Existem também limites computacionais na capacidade individual de cada ave para processar informações de múltiplos vizinhos e tomar decisões rápidas em tempo real. O cérebro de uma ave, apesar de otimizado para o voo, tem um limite físico para a quantidade de dados visuais e espaciais que pode processar em frações de segundo para manter a sincronia. Essa tarefa complexa define um limite para a escalabilidade do sistema. A velocidade de reação é um fator crítico, e qualquer atraso pode ter consequências em um ambiente dinâmico de predação. Todos esses fatores levam a trade-offs importantes entre o tamanho do grupo, a velocidade de resposta e a capacidade de manobra. Grupos maiores, por exemplo, segundosão mais seguros devido ao efeito de diluição, mas podem ser mais lentos para reagir e manobrar. Bandos menores, por outro lado, segundosão mais ágeis, mas oferecem menor proteção. A espécie e o ambiente definem o tamanho ideal do bando para maximizar a sobrevivência, mostrando que o sistema é uma solução otimizada, mas com compromissos inerentes. Para otimizar a coordenação e mitigar esses custos, os animais desenvolveram adaptações comportamentais, como posições especializadas ou papéis temporários dentro do bando. Aves nas bordas do bando podem atuar como sentinelas, detectando predadores, enquanto as do centro mantêm a coesão. Em certos momentos, líderes temporários podem iniciar mudanças de direção. Esses papéis não são fixos e podem ser trocados, mantendo a flexibilidade e a resiliência do sistema, aprimorando sua capacidade de otimização mesmo sendo descentralizado. O comportamento coletivo também é aprimorado através da aprendizagem e da transmissão cultural de estratégias entre gerações. Jovens aves observam e imitam os movimentos de adultos, aprimorando suas reações através da prática repetida em voo. Isso torna o bando mais eficiente ao longo do tempo, ora há uma transmissão de memória coletiva, como rotas migratórias ou locais de forrageamento, através da experiência do grupo. Essa camada de aprendizado adiciona complexidade, mostrando que o sistema não é puramente instintivo, mas adaptativo. Essa capacidade coletiva leva à sabedoria das multidões,
grupos podem tomar decisões mais precisas sobre navegação, rotas migratórias ou fontes de alimento do que indivíduos sozinhos. Estudos mostram que, em média, a direção tomada por um bando é mais precisa do que a de um único animal. Isso ocorre porque os erros individuais se cancelam e as informações corretas são amplificadas pela agregação de dados parciais de muitos indivíduos, resultando em uma decisão globalmente superior, ampliando a compreensão da inteligência do bando. A biomimética, inspirada nesses sistemas naturais, aplica o conhecimento dos bandos animais ao design de robótica de enxame, sistemas de tráfego aéreo e algoritmos de otimização em computação. Pequenos robôs autônomos, ao seguir regras simples de interação, podem realizar tarefas complexas em grupo, como exploração ou mapeamento, sem um controle central. Algoritmos de otimização baseados em formigas são usados para encontrar as rotas mais curtas em redes de logística. Isso conecta o conhecimento sobre os bandos animais diretamente à inovação tecnológica humana, mostrando a relevância prática do estudo da natureza. O comportamento coletivo é um equilíbrio dinâmico entre a liberdade individual de cada ave e a necessidade de coesão para a sobrevivência do grupo. Existe uma constante tensão entre a tendência de cada animal de otimizar sua própria posição e a imposição das regras para manter o bando intacto. Esse equilíbrio é negociado e ajustado continuamente, tornando o sistema resiliente e flexível. A inteligência coletiva não anula o indivíduo, mas o integra em um sistema maior, onde a harmonia emerge da interação constante. Modelos computacionais e observações de campo corroboram que a emergência de padrões complexos pode ser reproduzida com poucas regras locais. Pesquisas que utilizam câmeras de alta velocidade e algoritmos de rastreamento analisam o movimento de cada ave e comparam com as previsões dos modelos baseados nas 3 regras. A precisão com que os modelos conseguem prever o comportamento do bando, mesmo com a aleatoriedade individual, fornece a validação científica para a teoria da auto-organização, solidificando o conhecimento e aprimorando nossa compreensão. A coordenação coletiva é um algoritmo vivo, em constante ajuste, que reage em tempo real a estímulos internos, como a fome, e externos, como a presença de um predador. A capacidade do bando de mudar instantaneamente sua forma e direção em resposta a uma ameaça, ou de se dividir para forragear e depois reagrupar, tudo sem um comando central, demonstra sua natureza dinâmica. A programação desse algoritmo está enraizada nos instintos e na aprendizagem de cada ave, evoluindo ao longo do tempo. A coordenação coletiva não é magia, mas um algoritmo biológico robusto e adaptativo, aperfeiçoado pela seleção natural, que maximiza a sobrevivência individual e do grupo. A complexidade da murmuração é uma solução eficiente e elegante para os desafios da vida selvagem. Essa inteligência não é consciente como a humana, mas um sistema de processamento de informações altamente eficaz. O mistério da coordenação de bandos de animais sem um líder centralizado é, na verdade, a revelação de uma arquitetura natural engenhosa. Ao entardecer, o bando de estorninhos em murmuração no céu, que antes era um espetáculo visual enigmático de movimento sincronizado, agora se revela como uma manifestação de inteligência distribuída e auto-organização. A causa da mudança em nossa percepção é a compreensão de que a aplicação de 3 regras comportamentais simples em interações locais entre indivíduos gera essa complexidade. O bando de estorninhos executa um algoritmo de sobrevivência dinâmico, garantindo a preservação da vida de seus indivíduos através da unidade do grupo.